Olá, meus alunos, bom dia, tudo bem? Acho que agora, nessa altura, todo mundo já está se acostumando um pouquinho com a quarentena, né? Já está pegando o jeito aí das aulas na modalidade à distância. Vocês estão percebendo que a gente vem trabalhando com os temas cuidadosamente, com exercícios, com dúvidas, né? E fiquem de olho, porque as provas elas estão chegando, mas vocês têm ferramentas maravilhosas à disposição de vocês. Primeiro porque a gente está trabalhando com vídeos no YouTube em que vocês podem pausar, avançar ou voltar da forma como desejarem. E segundo, porque nós estamos fazendo lives nos horários das aulas e é só entrar nos links que eu disponibilizo no grupo do WhatsApp, tá? Além disso, vocês ainda têm o meu WhatsApp ou o meu e-mail para tirar todas as dúvidas que porventura surgirem aí no decorrer dos estudos. E também, para finalizar, eu não posso deixar de mencionar, vocês estão ganhando um bônus no meio disso tudo, porque a gente vai fazer revisão para as provas, ok? Para que vocês fiquem muito bem preparados. Bom, como nas aulas anteriores a gente vinha falando sobre as famílias, as espécies de família, a família matrimonial, a família informal, estudamos o casamento civil, casamento religioso, casamento não culpativo, casamento em caso de moléstia grave, casamento por procuração. Estudamos a união estável, causas impeditivas, causas suspensivas, dissolução da sociedade conjugal, casamento nulo, casamento anulável. A gente fecha o estudo sobre a família e a gente passa na aula de hoje e nas seguintes a discutir guarda. E esse tema ele muito nos interessa porque normalmente quando a gente trabalha com a dissolução de uma sociedade conjugal, as pessoas têm filhos, né? Então, uma disputa de guarda, ela pode sim estar dentro de uma ação de divórcio. Então, a gente continua ainda aqui indiretamente trabalhando com famílias, mas agora o nosso enfoque é a guarda. Eu peço para vocês que abram o documento de Word que eu disponibilizei, abram também o Código Civil e a gente vai começar trabalhando com o conceito de guarda. O que significa a guarda? Guarda nada mais é do que uma atribuição de um ou de ambos os pais dos encargos de cuidado, proteção, zelo e custódia dos filhos menores, ok? Então aqui já vem a primeira dica. Quando eu estou trabalhando com guarda, eu trabalho com a existência de filhos menores. Toda vez que eu falar para vocês que existe uma discussão relativa à guarda, mesmo que eu não fale que existe filho menor, vocês já podem deduzir que de fato existe. E sempre que eu trabalho com discussão de direito de menor e de incapaz, eu vou ter quem? A presença do Ministério Público, ok? Isso já nos leva também à segunda conclusão. Nos leva à conclusão de que eu não posso definir guarda em escritura pública, em divórcio extrajudicial. Por quê? O divórcio extrajudicial ele só pode acontecer quando não houver filhos incapazes, filhos menores, houver consenso entre as partes e é indispensável a presença do advogado, ok? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Bom, o professor Rodrigo da Cunha, ele conceitua guarda de uma forma muito parecida, mas com outras palavras. E eu coloquei para vocês que para o professor, guarda significa o poder-dever dos pais de ter seus filhos em companhia, para criá-los e educá-los. Vocês vão perceber que não existe uma definição legal no nosso Código Civil, na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente para a guarda. O que existe é dispositivos que vão definir atribuições ao guardião, sendo o guardião aquele que exerce a guarda. De acordo com a nossa legislação, o guardião ele está obrigado a prestar assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, tá? E vocês vão perceber que quando eu estou discutindo guarda, eu estou trabalhando com uma ideia que vai além do aspecto obrigacional de dever e cuidado. Eu estou trabalhando, inclusive, com os princípios que regem o direito de família, como, por exemplo, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Esse princípio ele é muito levado em consideração nas discussões relativas à guarda, tanto são levados em consideração que, às vezes, a guarda ela será atribuída a terceiros. A gente sabe de casos em que as avós exercem a guarda
né? Além das avós, a gente tem casos em que um tio exerce a guarda, e tudo isso com fundamentação no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Muito bem. Nós temos hoje 3 espécies de guarda: a guarda unilateral, a guarda compartilhada e a guarda alternada. Apenas a guarda unilateral e a compartilhada estão expressamente previstas no nosso Código Civil, no artigo 1532. Mas isso não significa que a guarda alternada ela não exista, tá? Ela existe, ela merece ser mencionada aqui, apesar de não estar expressamente prevista no nosso Código. A gente chama de guarda unilateral quando ela é exercida de forma exclusiva por apenas um dos pais. Sendo exercida de forma exclusiva por apenas um dos pais, ao outro vai ser assegurado o direito à convivência com os filhos, porque a gente sabe a importância do convívio dos pais com os filhos menores. Isso, inclusive, é um direito da criança e do adolescente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Na legislação em vigor, já que a criança ela tem direito à convivência familiar. Então, enquanto um deles vai exercer a guarda, ao outro será assegurado o direito de convivência. Já na guarda compartilhada, pensem na ideia de compartilhamento. Os pais eles vão compartilhar conjuntamente os encargos decorrentes dessa guarda. Então, a ambos vai ser conferido o encargo de zelo, proteção, custódia dos filhos menores, ok? Agora, quando eu estou trabalhando com a ideia de uma guarda alternada, fiquem de olho no seguinte. Quando eu falo alternada, eu quero que vocês pensem nisso aqui, ó. Ora um, ora outro. Como a convivência com os pais, ela acaba sendo alternada, na guarda alternada, a guarda será fixada de acordo com a convivência. Então, se neste período quem está convivendo é o pai, a guarda será atribuída ao pai. Se nesse período quem está exercendo a convivência é a mãe será atribuída à guarda, tá? Vocês podem perceber que isso pode gerar um certo conflito, né? Na verdade, parte das vezes é sim um campo muito fértil para conflitos. Inclusive, o menor ele pode acabar ficando sem referência em relação à guarda, né? Então, nesses casos, a guarda alternada ela não é recomendada pelos profissionais, pela equipe multidisciplinar do fórum. Mas fato é que a guarda alternada, apesar de não ser recomendável boa parte das vezes e não estar prevista no nosso Código Civil, ela existe, tá? Então, são essas 3 espécies de guarda que nós temos: unilateral, compartilhada e alternada. Fiquem de olho também na seguinte informação. Independentemente da modalidade de exercício de guarda, os menores eles são presumidamente vulneráveis. Isso significa que ambos os pais devem contribuir no sustento dos filhos menores na medida de suas respectivas possibilidades, tá? Então, vocês vão me perguntar, Renata, mas na guarda compartilhada a gente tem que falar em alimentos? É claro, né? Porque a necessidade dos menores ela continua existindo, ainda que a guarda seja de forma compartilhada, tá? Outra pergunta que pode surgir também, e aí em relação à guarda compartilhada ele vai dormir na casa de um alguns dias e vai dormir na casa do outro nos outros dias? Não necessariamente, né? Até por uma questão de segurança e de estabilidade para os menores, é possível que, apesar de a guarda ser compartilhada e os encargos de zelo, proteção e custódia serem compartilhados, a gente venha a definir um domicílio de referência para esse menor, ok? Muito bem. Importa-nos fazer a leitura de alguns dispositivos que chegam a mencionar a guarda, e são eles. Primeiro, Constituição Federal, 227 e 229. Código Civil, 1566, inciso 4º, e artigos 1583 a 1590. E o ECA, artigos 3º, 4º, 5º, 19 a 24, 28 e 33 a 35. No nosso documento de Word,
até para não ficar uma coisa muito cansativa, eu separei principalmente os artigos do Código Civil e eu grifei alguns de vermelho, destaquei, conferindo a eles uma certa importância. Então vamos lá. Parágrafo 2º do 1583 é importante para nós, porque vocês devem saber que na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Percebam a importância do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Depois eu destaquei para vocês o parágrafo 2º do 1584, quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Vocês percebam que em meados de 2014 entra em vigor a Lei 13.058, que definiu que a guarda compartilhada ela seja a regra. Então, normalmente, nós vamos optar pelo exercício da guarda compartilhada porque ela representa o atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente de forma ampla, porque ela permite a convivência dos pais com os filhos também de forma ampla. Então, dessa forma, a guarda ela não será compartilhada em algumas hipóteses. Primeiro delas, quando um dos genitores expressamente declarar que não deseja que seja compartilhada, fala, olha, eu não quero ter a guarda, eu quero que o outro fique com a guarda. Então, nesses casos, a guarda obviamente não será compartilhada. Também não será compartilhada quando não for recomendável que assim seja, né? Por exemplo, a gente trabalha aí com o risco de convivência de um dos pais em relação aos filhos, e aí a gente vai inclusive suspender a convivência ou permitir que as visitas sejam feitas de forma monitorada, sejam acompanhadas, né? E por fim, quando for absolutamente impossível, num caso em que os pais eles não conseguem dialogar de forma nenhuma, né? No documento de Word eu até coloquei para vocês 10 coisas importantes que vocês devem saber para exercer a guarda compartilhada, que é que são recomendações previstas no site do professor Rodrigo da Cunha, e que ele trabalha com a importância do diálogo entre os genitores para que a guarda compartilhada ela seja efetivamente exercida, tá? Bom, eu disponibilizei para vocês aí 2 exercícios. Façam os exercícios, peguem a dica do professor, peguem os casos que eu coloquei, o que você deve saber sobre isso na prática, o que é relevante e que está além do nosso material didático, tá? E não deixem de responder as perguntas e me enviar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço para vocês e bons estudos!